Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 850 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E aproveita também e já deixa aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify, que fortalece muito esse projeto. E também curte, compartilha com aquele amigo, seja diretamente, ou seja naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro, cheio de profissional do direito. E também compartilha na sua rede social e marca a gente, tá? Para todo mundo saber que você está nos ouvindo. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E o primeiro julgado do dia é um tema repetitivo, é a tese de tema 1147 do STJ, foi inserida na Lei dos Planos de Saúde, Lei número 9656 de 98, e a tese ficou da seguinte forma: nas ações com pedido de ressarcimento ao SUS, de que trata o artigo 32 da Lei 9656 de 98, é aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto 20.910 de 32, a partir da notificação da decisão administrativa que apurou os valores. Então, bora começar pelo começo, né? Que trem é esse aqui que a gente está conversando? Gente, esse trem aqui é o artigo 32 da Lei 9656 de 98, que trata de uma situação peculiar. Eu considero extremamente peculiar isso aqui, que é, imagina que você tem um plano de saúde, mas você buscou o atendimento em uma UPA, né? Em um determinado hospital, ou em uma determinada clínica, em uma UPA, enfim, qualquer estabelecimento que seja vinculado ao SUS. Você vai receber seu atendimento normal, né? Já que o direito à saúde é um direito universal, mas a partir do momento que você tem um plano de saúde, é como se o Estado dissesse: agora a treta é contigo aí, operadora de saúde, resolve os BO. Então, se eu atender, tu vai ter que me pagar. E aí o SUS, por meio dessa previsão no artigo 32, ela pode pedir um ressarcimento do valor daquele atendimento, enfim, daquilo que foi feito à operadora do plano de saúde. E aí, gente, primeira coisa, isso aqui é constitucional? O STF já decidiu que é. É o tema 345 da repercussão geral, é constitucional, assegurada, não é, ampla defesa e contraditório do plano de saúde no âmbito administrativo. Segundo ponto, como é que é determinado esse valor? Aí utiliza-se como parâmetro a tabela da ANS acerca dos valores dos procedimentos. Beleza, gente? Belezinha. Tá, agora vamos para o próximo ponto. E se o Estado não cobrar, se o Estado demorar a cobrar, qual é o prazo prescricional para o Estado cobrar da operadora do plano de saúde esse valor? Gente, o prazo prescricional é o prazo de 5 anos. Aquele prazo, né, que está previsto lá no Decreto 20.910 de 32, que trata da prescrição quinquenal. Então, essa era a primeira controvérsia, né? Porque o plano de saúde queria defender um prazo trienal nos termos do artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. E não, o prazo é de 5 anos nos termos do Decreto 20.910 de 32, que trata sobre a prescrição quinquenal nos casos que envolvem a administração pública. E o segundo ponto, qual é o termo inicial da contagem desse prazo prescricional? E aí, por óbvio, o plano de saúde defendeu que o termo inicial seria a data da internação do paciente, ou no máximo, né, a data da alta hospitalar. Mas não, se entendeu que o termo inicial aqui é a data da notificação desse plano de saúde acerca do processo administrativo que apura os valores a serem ressarcidos. Por quê? Porque só com esse processo administrativo é que se consegue verificar de fato quanto é que é devido. Não é no momento da alta hospitalar, nem muito menos no momento da internação, já que no momento da internação ainda nem se sabe, não é, quanto é que vai se gastar com esse paciente.
Então, o termo inicial aqui seria a data da notificação do processo administrativo que apura os valores. Então, como é que ficou o tema 1147? Nas ações com pedido de ressarcimento ao SUS, de que trata o artigo 32 da Lei 9656 de 98, é aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no Decreto 20.910 de 32, contado a partir da notificação da decisão administrativa que apurou os valores. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje não foi adicionado ao material, é uma tese repetitiva e eu vou me limitar aqui, tá bom, a ler o teor dessa tese, não vou fazer aqui uma explicação detalhada, tá? Então a tese ficou da seguinte forma: nas ações relacionadas ao tema repetitivo 928 do STJ, a citação válida do Estado do Paraná e da faculdade Visivale tem um condão de interromper a prescrição também em relação à União, com efeitos retroativos à data da propositura da ação. Esse entendimento aplica-se, inclusive, aos casos em que a citação da União tenha ocorrido após o decurso de 5 anos desde o ajuizamento da demanda, quando essa demora foi imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, em razão do reconhecimento, no curso do processo, da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Então dá para perceber que é uma decisão bem específica, não é? Então realmente são muitas minúcias e algo muito específico, penso que não é necessário aprofundarmos, mas se esse julgado for importante para você, está lá no material escrito, pode acessar que você vai ter um aprofundamento, beleza? Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Civil e é mais uma tese repetitiva, tema 1265, e a tese ficou da seguinte forma: nos casos em que a exceção de presecutividade resultar tão somente a exclusão do recipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º do CPC de 2015, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial. Então, aqui nós temos uma tese que ela meio que aplica aquilo que foi decidido no tema 1076 do STJ, ou melhor, né, em um trecho específico dessa tese, né, desse tema 1076. O tema 1076 ele é importantíssimo quando nós falamos nisso de fixação de honorários por apreciação equitativa, porque esse foi o tema que veio para retirar aquela possibilidade, que até então era quase uma praxe no judiciário, de fixar honorário por apreciação equitativa quando o honorário era muito alto, né? Um valor muito alto. Aí o juiz olhava e dizia: que é isso, moço? Eu só ganho aqui essa miséria de 40 mil por mês, eu vou deixar você ganhar, você um mero advogado, ganhar 1 milhão de honorários? Vai não. R$1.000 aqui por apreciação equitativa. Né? Isso daí acontecia demais. Eu mesmo peguei muito processo assim, infelizmente não era para mim os honorários nessa época, mas eu trabalhei em diversas ações que tinha que ser fixado honorários quase que milionários ou milionários em algum caso, e vinha ali R$5.000 para fazer caridade. E, enfim, o tema repetitivo 1076 vem exatamente para retirar isso, né? Para dizer, olha, fixação de honorários por apreciação equitativa é quando o valor foi irrisório. Não dá para fixar quando o valor for muito alto. Então, quando o valor for muito alto, você vai observar realmente aqueles critérios que estão no parágrafo 2º ou no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, sendo, né, uma condenação em face de uma pessoa particular ou do poder público. E aí, dependendo, vai ser parágrafo 2º ou 3º. E a base de cálculo vai ser o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. E aí, quando é que vai ser possível fixar honorário por equidade? Aí o ponto 2 da tese diz, olha, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
E aí vem a pergunta, quando é que é um valor inestimável? Porque veja só esse exemplo aqui, que nós temos alguns outros exemplos, tá, já comentados aqui em informativos. Imagina que a Fazenda Pública propõe uma execução fiscal em face de Zé e Francisco. E aí o Francisco já apresenta ali uma exceção de pré-executividade dizendo que não tem nada a ver com isso, dizendo que é parte legítima e pedindo para ser excluído. E de fato o juiz reconhece, realmente aqui foi até um engano, a ação aqui deveria ter sido proposta só em face do Zé. Aí vem a pergunta, os honorários do advogado Francisco, honorários de sucumbência, vão ser fixados com base em apreciação equitativa ou vai ser realmente um percentual do valor da causa? Gente, nesse caso, o STJ entendeu que não há como você estimar o proveito econômico obtido por essa exclusão, porque não dá para dizer automaticamente que a responsabilidade do Zé seria, por exemplo, 50% do valor, não é? Não, se entendeu que não. Nesses casos, acaba sendo uma hipótese em que a exclusão, ainda nesse momento processual, acaba sendo de um proveito econômico inestimável. Não dá para dizer que é automaticamente 50% do valor da causa, por exemplo, tá? E então, por conta disso, nesse caso, se autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa. Professor, quer dizer então que o tema 1265 é contraditório em relação ao que prevê o tema 1076? Olha, o STJ entende que não, que na verdade aqui é como se consolidasse, complementasse aquilo que está no tema 1076, porque em tese se está dizendo só assim, olha, essa hipótese aqui está enquadrada naquilo que está previsto lá no tópico 2A do tema 1076, que é uma ação cujo proveito econômico é inestimável. Então, por isso é que seria meio que uma complementação, né? Está dizendo, olha, esse caso aqui se aplica exatamente naquela situação excepcional que está prevista no tema 1076 do STJ. Então, gente, como é que ficou o tema repetitivo 1265 do STJ? Nos casos em que a exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do recipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Seguindo em frente com mais um tema repetitivo, é o tema 1255 do STJ, foi inserido no Código Penal e a tese ficou da seguinte forma. O delito de falsa identidade é crime formal que se consuma quando o agente fornece consciente e voluntariamente dados inexatos sobre a sua real identidade e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico. Então, tratamos aqui do crime de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem e proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Crime com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Então vamos lá, né? Primeiro ponto aqui é o tal do crime soldado de reserva, né? Ou então crime subsidiário. Por quê? Porque se constitui um elemento de crime mais grave, não se constitui aqui o crime de falsa identidade, tá? Sempre que tiver esse finalzinho aqui, se não constitui elemento de crime mais grave, é crime subsidiário. Ou então esse termo aí esquisito que eu falei, né? Crime soldado de reserva ou povo, para inventar nome besta nessas coisas de direito penal. Mas enfim, segundo ponto, atribuir-se ou atribuir a terceiro. O que isso indica? Isso indica que esse é um crime que exige uma ação, não pode ser uma omissão. A mera omissão não configura o crime. Então imagina, por exemplo,
que Mévio, o líder de organização criminosa, estava lá na pracinha alimentando os pássaros tranquilamente, levando a vida tranquila, quando passa a polícia e por algum motivo suspeita que ele poderia ser de fato o Mévio. E aí, ao abordar, um dos policiais olha e diz: não, rapaz, isso aí não é Mévio, não. Isso daí é o Francisco. Francisco foi vizinho da vovó quando era criança, eu lembro muito bem. Vocês devem estar confundindo. E o Mévio fica na dele, não diz nem que sim, nem que não. Entra ali na conversa, né, achando bom, mas, enfim, ele se omite. Ele simplesmente não bota as mãos para frente e diz: que conversa é essa de Francisco, eu só é Mévio, me prenda. Claro que ele não vai fazer isso. Mas ele comete um crime por se omitir de trazer sua verdadeira identidade? Não, né? Quem é que faria isso para começar, não é? Por quê? Porque o crime é atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, tá? Então, a conduta omissiva não está aqui enquadrada, tem que ser uma conduta ativa. E além disso, tá? Não importa se essa atribuição de falsa identidade foi com o objetivo de autodefesa. Então, a conduta da pessoa se atribuir uma falsa identidade para não ser preso é crime, tá? Sem dúvida alguma, é crime, beleza? Segundo ponto, terceiro ponto, né, na verdade, aqui exige uma especial finalidade. Então, qual é a finalidade? É obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou causar dano a outrem. Então, também temos aqui um crime que exige um dolo específico, tá? Uma especial finalidade de agir, causar um dano a terceiro ou obter uma vantagem para si ou para outrem. Ah, professor, então, se é um crime que exige uma especial finalidade, então é um crime material, é necessário que se obtenha esse proveito que se objetiva? Não. Obter o proveito é um mero exaurimento. Causar o dano é um mero exaurimento. É um crime formal, beleza, gente? Então é um crime de resultado cortado. É um crime de consumação antecipada. Praticou esse ato de atribuir-se ou atribuir a terceiro uma falsa identidade com o objetivo, né, uma finalidade específica de obter em proveito próprio ou alheio uma vantagem ou causado na outra, está consumado. Crime de natureza formal, e é exatamente isso que nos conta o tema 1255, que determina que o delito de falsa identidade é crime formal que se consuma quando o agente fornece consciente e voluntariamente dados inexatos sobre a sua real identidade, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico. Seguindo em frente, acabando agora os temas repetitivos, vamos para o julgado da terceira sessão do STJ. Foi inserido na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o destaque está dividido em dois tópicos. Tópico 1. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao COAF sem autorização judicial é inviável. Ponto 2. O tema 990 da repercussão geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial. Bora lá, gente, bora entender esse negócio. Mas para entender esse negócio, a gente tem que primeiro entender o que diz o tema 990, o que é o COAF, enfim, muita coisa aqui, né? Primeiro que a gente tem que entender. Então, olha só, COAF é Conselho de Controle de Atividades Financeiras, atualmente Unidade de Inteligência Financeira, ou UIF. Está vinculado ao Banco Central e é responsável por analisar, receber e disseminar informações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro, encaminhando esses relatórios às autoridades competentes para fins de apuração. E aí, o que é esse relatório? O relatório de inteligência financeira. É exatamente esse documento que é elaborado pelo COAF a partir dessas comunicações que ele recebe das instituições financeiras e apresenta ali dentro desse relatório a existência de indício de operação financeira suspeita. Então não se trata de uma prova
ou de uma quebra de sigilo bancário, mas de uma peça de informação baseada em dados já disponíveis no sistema financeiro. Ok, né? Sobre o tema 990 da repercussão geral, o que esse tema nos conta? Bora lá. 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil e define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais com garantia de sigilo, certificação de destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Então, vamos pensar aqui, vamos refletir o que diz esse tema 990 da repercussão geral. Basicamente, imagina que a UIF ou COAF recebe informações das instituições financeiras e verifica que em um caso ali existe transação suspeita. Aí o que acontece? A UIF ou COAF vai realizar ali um relatório. Esse relatório vai realmente confirmar a existência dessa suspeita. E aí, o que a UIF faz? Ela encaminha esse relatório para a Receita Federal, para que a Receita Federal veja se tem algum tributo a ser cobrado, e também pode encaminhar para os órgãos de persecução penal para fins criminais. Então diz assim: ei, Ministério Público, eu estou achando aqui que o Zezinho está mexendo com coisa errada. Pega aqui esse relatório que eu fiz. Aí eu acho engraçado que o STF, o STJ diz: isso aqui não é quebra de sigilo bancário, não, isso aqui é compartilhamento de informação. É igual aquele amigo fofoqueiro que fica sabendo de uma fofoca sua e ele diz: olha, eu sou um túmulo, eu não espalho fofoca, tudo aqui é em sigilo. Mas eu vou aqui compartilhar esse sigilo com quem eu acho que tem interesse, né? Então é basicamente isso o que a UIF faz. Ela não quebra sigilo bancário sem autorização judicial, ela compartilha sigilo bancário com quem porventura tem interesse. Quem é que tem interesse? Só quem você menos quer que saiba, né? A Receita Federal para verificar se tem tributo e o Ministério Público para verificar se ocorreu algum crime efetivamente. Ok. Seguindo em frente, né? Qual é o ponto aqui que eu quero que você perceba? Aqui há uma ação espontânea por parte da COAF. Ela verifica que há ali um indício, ela elabora um relatório, ela encaminha e avisa: melhor investigar. Parece que tem coisa errada aqui, né? Situação diferente é o Ministério Público oficiar a COAF e dizer: COAF, manda informação aí do Zé. Aí, gente, isso aí é o que não pode, e isso é o que o STJ está dizendo que não pode. Nesse caso, é necessário autorização judicial, tá? Porque é diferente a COAF verificar uma transação suspeita, elaborar um relatório e encaminhar, da situação do MP simplesmente oficiar e requerer os dados, né, que estão acobertados por sigilo bancário. Realmente são coisas diferentes, não é isso? Então, nesse caso, é necessário ordem judicial específica. O MP requer ao judiciário e o judiciário vai deferir. E esse tema tem algumas peculiaridades, tá? Eu até coloco uma tabelinha aí no material escrito para mostrar para vocês, por exemplo, que a Receita Federal ela pode fazer esse requerimento direto. Por quê? Porque tem autorização legal. Está lá no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Já as receitas estaduais e municipais até podem, desde que haja uma legislação específica. O MP, por sua vez, ele precisa de autorização do judiciário, mas até há uma exceção, né? E temos a decisão da 5ª turma, por exemplo, que eu trago no material, em que se autoriza essa requisição com a finalidade de proteger o patrimônio público, porque nesse caso não se fala em quebra ilegal
de sigilo bancário. Outro caso, por exemplo, CPI estadual e federal podem também requerer diretamente, está lá no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 105 de 2001. Já a CPI municipal não pode, não é? Então temos várias peculiaridades sobre isso aqui. Eu até recomendo um aprofundamento no material escrito acerca desse tema, porque é relevante por demais. Então, bora lá, como é que ficou aqui a decisão? Destaque 1. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao COAF sem autorização judicial é inviável. E 2. O tema 990 da repercussão geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial. Gente, eu vou fazer aquele jabá aqui bem rápido. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizadíssimo de lei seca e jurisprudência, por um valor super acessível, em um material semanalmente atualizado, em um material também que com única assinatura te dá acesso a todos os planos de leitura, então só tem vantagem, vem fazer parte do nosso clube, vai ser um baita diferencial nos teus estudos com certeza. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. E também, gente, aquele jabá que faz tempo que eu não faço e eu recebi carão hoje do pessoal do marketing, então vou ter que fazer também. Vem conhecer o Mapa do Aprovado, o nosso curso que te ensina a estudar. Com ele você tem acesso a videoaulas que vão te ensinar como organizar um plano de estudo e um plano bem equilibrado, tá? Dentro daqueles pilares que você realmente precisa. Então vem conhecer também o Mapa do Aprovado, com certeza vai ser um grande diferencial para os teus estudos, beleza? Então, seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Lei 9430 de 96, destaque da seguinte forma: para os créditos de qualquer natureza das autarquias e fundações públicas federais não pagos nos prazos previstos na legislação, a multa de mora deve ser calculada apenas sobre o débito, assim compreendido o valor histórico, sem acréscimo de quaisquer encargos, sendo inadequado atualizar o respectivo montante pela taxa Selic, para só então aferir a penalidade moratória. Que penalidade é essa? Essa penalidade está lá no artigo 61 da Lei 9430 de 96, onde basicamente, se você tem um tributo cobrado pela União, para cada dia de atraso, você vai pagar uma multa de mora que equivale a 0,3% por dia de atraso. E aí existe um limite, que é de 20%. Para arredondar essa conta, tá? Com 60 dias de atraso, você chega nos 20%. Mas aí qual é a dúvida? Imagina que você deve 10 mil, esse valor vai ser atualizado pela Selic até o dia do pagamento e vai incidir essa multa que chega até 20%. E aí vem a pergunta, 20% do valor atualizado ou 20% do valor original? Gente, 20% do valor original, tá? Porque senão se trataria de uma majoração indevida, elevando essa multa além daquilo que está previsto na lei, sobretudo porque o artigo 3º do Decreto-Lei 1736 de 79 indica como conceito de débito aquele valor originário, sem o acréscimo de parcelas alusivas à correção monetária ou juros de mora. Então, realmente é 20% do valor histórico ou do valor original, como quer que você queira chamar. E como é que ficou então o destaque? Para os créditos de qualquer natureza das autarquias e fundações públicas federais não pagos nos prazos previstos na legislação, a multa de mora deve ser calculada apenas sobre o débito, assim compreendido o valor histórico sem acréscimo de quaisquer encargos, sendo inadequado atualizar o respectivo montante pela taxa Selic para só então aferir-se a penalidade moratória. Estamos então com quase meia hora, vou finalizar por aqui e vamos voltar com a parte 2 imediatamente. Então já fica aí, não sai nem para beber água que eu sei que você às vezes não volta. Então fica aqui e bora direto para a parte 2.